Olá meus amigos, meu nome é Christian Rosa, eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta aqui do Centro Terapêutico Espaço Astrolábio. Eu tô aqui hoje com mais um vídeo para vocês com um assunto muito bacana. Nós andamos fazendo uns vídeos recentemente, né, onde a gente fala dos pilares, das bases para a gente ter longevidade e saúde, né? Nós falamos também sobre a questão das emoções, as etapas que as doenças têm, qual é o caminho que elas vão percorrendo até chegar naquilo que nós chamamos de fase terminal, depois da sintomática. Nós chegamos à conclusão, com todos os estudos que nós temos aí, né, na literatura, que tudo começa na nossa mente, nas nossas emoções, né? Nós temos aí nossos pensamentos, nós captamos informações que estão ao nosso redor através dos nossos sentidos, ocorre daí um julgamento, esse julgamento com base nos nossos valores, nossas diretrizes, faz com que tenhamos emoções que podem ser boas, que podem ser nocivas para a gente. Então, o mindset hoje é o que se considera uma das coisas mais importantes na questão da nossa saúde. O princípio vem os nossos valores, tá? O que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, né? Eu vou trazer um conceito novo de equipamentos que podem estar ajudando a diagnosticar, a complementar diagnósticos do que a gente tem, como é que está o nosso corpo e para onde nós estamos caminhando, né? Com base nisso, eu vou falar hoje sobre bioeletrografia. O que vem a ser bioeletrografia? Bioeletrografia é uma técnica, né, que você se utiliza para fazer uma captura de imagens de liberação de gás, chama-se GDV do inglês, Gas Discharge Visualization. Tá? Você faz uma captura de emanações fotônicas e você vai daí ter uma imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui no computador, no software, o que vem a ser aí essa técnica da bioeletrografia. Antes de passar para vocês como é que funciona a bioeletrografia, mostrar o equipamento, mostrar o software, vamos falar um pouquinho de história, né? Esse efeito da liberação de gás, né, o Gas Discharge Visualization, ele já remonta desde 1777 na Alemanha, o Lichtenberg, né? Ele começou a ver efeitos luminosos que ocorriam de acordo com a eletricidade estática aplicada em organismos vivos. Na época ele se utilizou de polvos para fazer esse experimento, essa análise. Depois disso, em 1880, o Nikola Tesla ele observou o efeito, o que ocorria com o corpo quando exposto a cargas eletromagnéticas, né? Ele chamou na época isso de efeito corona, foi muito famoso na época. Ele não deu prosseguimento na pesquisa, mas ele pôde observar, fazer experimentos e mostrar para as pessoas a luminosidade que um corpo emite, né, quando submetido a campos eletromagnéticos. Em 1904, aqui no Brasil, um padre jesuíta, né, o padre Landel de Moura, ele conseguiu desenvolver um equipamento que conseguiu captar em papel fotográfico essa luminosidade a que os corpos emitiam quando expostos a campos eletromagnéticos. Aí começou a bioeletrografia efetivamente com o padre Landel de Moura aqui no Brasil. Na década de 30, o Simeon Kirlian, né, Simeon Davidovich Kirlian e a sua esposa lá na Rússia também, eles reinventaram, né, o processo bioeletrográfico do Landel de Moura e eles deram o nome a Kirliangrafia. Daí se fala foto Kirlian, foto da alma, da aura. Na realidade não é foto da alma e nem da aura, é um outro fenômeno que a gente vai mostrar para vocês e que eu comentei, chamado aí efeito corona. Depois, na década de 60, né, aqui no Brasil, o Milton Milhomens, né? Milton Milhomens, ele desenvolveu um equipamento também com base em papel fotográfico e até hoje você encontra esses equipamentos à venda para estar fazendo aí as fotos Kirlian, né? Kirliangrafia ou bioeletrografia. Em 70, na Alemanha, Peter Mandel desenvolveu também, deu continuidade a esses processos de captação de imagem, né? E mais recentemente, em 95, quem desenvolveu mais um pouco aí a tecnologia foi o Konstantin Korotkov, né, professor de física na Universidade de São Petersburgo, na Rússia. Já falei isso para vocês em vídeos anteriores, né?
O Korotkov, ele conseguiu um grande avanço porque ele digitalizou a photokirlia. Não é mais necessário você usar um filme fotográfico, papel fotográfico, que está difícil você conseguir esse filme, está difícil você conseguir revelar também, né? E com o advento das imagens digitais, você consegue também desenvolver softwares mais acurados que facilitam a vida, né? É um software amigável. Eu vou mostrar para vocês aqui depois no computador. Você vai botando na região e você vai ver a energia em joules, você vai ver a intensidade luminosa, a área, os pixels que são formados, né? Mas eu vou explicar para vocês como que isso acontece, o que vem a ser isso, né? Na realidade, quando você tem um distúrbio, quando você tem uma modificação, quando o teu corpo não está na homeostase adequada, você começa já no sistema psicossomático, né? O sistema simpático, parasimpático, você tem fluxo de elétrons, né? Todas as nossas células têm elétrons, né? Porque são compostos do quê? Átomos. Átomos têm seus núcleos com prótons e nêutrons e seus elétrons orbitando, né? Nós somos consumidores de elétrons, nós precisamos de elétrons. Toda reação química ocorre baseada nas cargas positivas, negativas, os íons todos, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui para não ficar muito maçante, com muita fundamentação, né? O que na realidade a bioeletrografia faz? Eu tenho esse aqui, que é o equipamento, né, digitalizado. Então você tem lá dentro, você tem uma lente, né, um eletrodo de vidro, onde é que é permitido passar uma corrente elétrica, né, uma baixa amperagem, alta voltagem e com uma alta frequência. Atrás desse eletrodo de vidro, a gente chama de eletrodo porque você consegue passar corrente elétrica por ele, tem uma câmara de alta sensibilidade à luz, né? Então você consegue captar imagens que a olho nu você não enxerga. E como é que funciona isso? Toda vez que você aplica carga a um átomo, os elétrons que estão orbitando esse átomo, quando eles ganham carga, eles mudam de órbita. Eles se afastam da órbita original e vão para uma órbita mais distante, uma órbita onde você demanda ter mais energia. Você não consegue ver ele se deslocar de uma órbita interna para uma órbita mais externa. Ele desaparece da órbita original e aparece numa órbita mais externa. Isso é o que a física quântica chama de salto quântico. Por isso o nome salto quântico. Ele desaparece e reaparece. Se eu mantenho aquele fornecimento de energia, ele consegue ficar naquela órbita mais externa. Mas se eu cesso o fornecimento de energia, ele não consegue ficar lá. Ele volta. No momento do retorno, ele libera aquela carga que ele ganhou, né, para poder saltar. E como é que ele libera essa carga? A carga que ele ganhou pode ter sido elétrica, magnética, eletromagnética, calor, atrito, uma série de formas de você dar carga a um átomo e aos seus respectivos elétrons. Mas na hora que ele retorna, que ele libera essa carga, ele libera em forma de luz, né? Ou seja, fóton é a menor unidade de luz, é uma microfaísca. E nesse instante, a câmera fotográfica do equipamento, né, que está aqui dentro, na caixinha que eu mostrei para vocês, ela tira a foto. Então, quando eu clico para escanear o dedo, a imagem, passa a corrente, alta voltagem, alta frequência, cria-se um campo eletromagnético, os elétrons que estão naquele ambiente, e de onde são esses elétrons? Né? Do meio ambiente, do ar que está dentro daquela caixa e dos vapores que estão sendo exalados do seu tecido, no caso o dedo. Nós temos a transpiração, né? Na transpiração eu tenho uma série de substâncias, de elementos químicos, todos eles com seus átomos, né? Essas substâncias têm seus átomos, prótons, nêutrons e os elétrons. Eles ganham carga, mudam de órbita, quando eles retornam, libera aquele monte de faísquinhas e a câmera fotográfica tira a foto nesse instante. Nós temos canais, vias que levam esses elétrons ao longo do nosso corpo, né? Canais de comunicação. Então tem o sistema sanguíneo, sistema linfático, as próprias proteínas, os próprios neurônios com seus impulsos elétricos, né? Tecido conjuntivo, conectivo. Você vai ter canais de von Hansen, novas estruturas que se assemelham ao sistema sanguíneo, ao sistema linfático, por onde passa um fluxo de energia, tá? Então, através desse fluxo, através da medicina oriental, você consegue traçar, né, os meridianos, setores dos dedos que estão ligados a respectivos órgãos, tecidos e sistemas.
Então, o dedo foi setorizado, Korotkov setorizou no software a energia que vem de determinado órgão, determinado dedo. Então, determinado tecido. Você vai ver na imagem que eu tenho setores. Tem um setor que tem muita energia, um setor que tem pouca energia. Eu vou conseguir daí fazer o quê? Eu vou conseguir ter parâmetros, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma região com muita intensidade luminosa e uma área de pixels muito grande, eu vou ter uma quantidade de energia em joules mais elevada. Isso me indica um possível processo inflamatório. Tá? Se por outro lado eu tenho uma área com menos intensidade luminosa, menos área, o produto disso vai dar energia em joules, né? Então tem um padrão adequado. Se eu tenho pouca energia nesse caso, eu posso estar diante de um tecido, de um órgão que está degenerado, que não está funcionando corretamente. Então eu tenho os extremos, né? Eu tenho muita energia inflamação, pouca energia degeneração, mau funcionamento. Tá? Esse estudo foi feito desde 95. Você imagina que esse software está ligado na nuvem. Todo mundo que tem feito coleta de imagens e o próprio pessoal da empresa, né, eles estão coletando imagens aí há 15, 20 anos. Então você faz a clínica, você faz a anamnese, você tem os exames laboratoriais, você tem os exames de imagem, né? E aí você junta tudo isso as imagens bioeletrográficas. Então você tem um padrão muito acurado, né? O que eu quero dizer com isso? A confiabilidade do sistema é impressionante, passa de 90% a assertividade, e a reprodutibilidade também. Você pode estar sempre repetindo e vai ter o mesmo tipo de imagem para aquela pessoa, para aquele status que ela se encontra naquele momento. E lembra que eu falei para vocês? A gente consegue pegar a parte psicoemocional, que é onde começa tudo, é a origem. Se eu tenho um status que me está sendo mostrado da parte psicoemocional, pode ser que no físico não tenha nada ainda, pode ser que a fisiologia ainda não foi afetada. Então eu estou vendo o que? O futuro. Né? Eu tenho uma ferramenta que me ajuda a evitar com que eu chegue nos níveis. Lembra que eu falei para vocês os níveis da doença? Tem o nível 1, 2, 3, até o 6. Né? Eu consigo antever o que vai acontecer a nível de inflamação, a nível de degeneração e atuar corretamente. Outra coisa que a gente consegue fazer é estar visualizando determinados tratamentos. Então você pode fazer imagem antes e depois. Então tem o caso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, onde você consegue pegar a imagem, o status inicial da pessoa, diagnosticar como é que ele está, faz uma espécie de um tratamento com equipamento, com terapias energéticas, com medicação, com terapias integrativas, o que quer que seja. E depois, naquele mesmo dia, ou depois de uma semana, 15 dias, você consegue analisar novamente e ver o que aconteceu de mudança, né? Se ele melhorou, se ele piorou, se manteve aquele mesmo nível. Então é uma ferramenta fantástica, vale muito a pena a gente fazer um exame, fazer um teste e ver como é que está a nossa saúde psicoemocional. Então eu faço várias captações. A primeira captação, que é a mais intensa, como eu disse, é psicoemocional. A segunda captura de imagem, a gente coloca um filtro no equipamento e a gente vai ver como é que está a questão funcional do organismo. Se eu olho, se eu observo que na parte psicoemocional, por exemplo, tem algo me indicando um processo inflamatório a nível do fígado, né? E depois, na hora que eu faço a captura funcional e também já tem um excesso de energia, me diz que aquele status psicoemocional já está atuando na função do órgão, então já está mais avançado, né? Pode ser que a parte funcional não consiga detectar nada, porque ainda não chegou lá. Mas vai chegar, se você não mudar teus hábitos, não fizer algo para mudar esse prognóstico. Tá? Muitas vezes também nós fazemos uma captura de imagem após esforço físico. Você coloca a pessoa para fazer um esforço físico para observar e ver se energeticamente, né, algum órgão está emprestando ou pegando emprestado, né, um órgão, um tecido, energia de outro. Tá? Em forma de elétrons mesmo, tá? Esse fluxo interno de elétrons. E aí você consegue, a hora que você faz um esforço físico, você consegue identificar se isso está ocorrendo, se alguém está emprestando ou pegando emprestado. Teve um paciente meu, que foi muito interessante, eu falo isso em aula muitas vezes, né?
Eu fiz a coleta sem filtro, que é a parte psicoemocional, depois com filtro, parte funcional, né? E estava analisando. E aí eu pedi para ele fazer um esforço físico. Após a coleta, a captura do esforço físico, eu observei que a energia da vesícula dele simplesmente desapareceu. Não tinha praticamente energia na região da vesícula biliar. Eu mostrei para ele na imagem, falei, olha que interessante, depois do esforço físico, a tua energia da vesícula praticamente sumiu. Ele falou, Christian, me desculpa, eu esqueci de te falar, eu não tenho vesícula. Eu fiz uma cirurgia e removi a vesícula alguns anos atrás, né? Então olha que interessante. Energeticamente falando, alguém estava fornecendo a energia do que seria a vesícula que não estava mais, né? Como um membro fantasma, uma dor que você tem após uma amputação, uma coisa assim, né? Então você consegue ver a questão energética do corpo, parte funcional, e eles estão desenvolvendo software para conseguir ver a nível estrutural. Nível estrutural você não consegue ainda medir com a bioeletrografia, ainda. Mas aí nós temos outros recursos, outros equipamentos, como o exame de imagem, raio-x, ultrassom, ressonância, uma termografia, para você ver a questão estrutural do organismo, tá? Eu vou passar para vocês agora um pouquinho do equipamento e do software, tá? Para ver se dá para mostrar algo para vocês aqui, né? Então, na realidade a gente tem aqui o equipamento, ele não é operador dependente, porque é uma imagem, é uma foto, né? Então, não importa, eu não vou alterar, como mexer um pêndulo, mexer um dual rod, eu posso manipular, eu posso modificar o resultado, né? Aqui é uma imagem, é uma foto, né? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é a posição correta dos dedos, o dedo correto, são os 10 dedos, um de cada vez, tá? Limpar o eletrodo cada vez, né? Entre uma tomada de imagem e outra, quando eu for repetir a sequência, né? Faço 10 vezes, depois quando eu for repetir com filtro, sem filtro, após esforço, eu limpo. Eu faço uma calibração, né? Dependendo da umidade relativa do ar e da temperatura, o aparelho é tão sensível que ele já modifica, então eu sempre faço uma calibração. Nós temos um calibrador, né? Que na realidade eu tiro essa frente, coloco essa pecinha, onde é que tem um eletrodo que vai fazer as vezes do dedo, né? Esse metal aqui na frente, ó, ele vai fazer as vezes do dedo. E aí eu faço a calibração, anoto a temperatura, a umidade do ar, né? E aí, quando eu for fazer a coleta, a pessoa vai introduzir o dedo aqui dentro do orifício, vai encostar no eletrodo, né? E aí eu vou fazer a captura das imagens, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu tenho, entre aspas, um paciente que eu chamo de BioWell Calibration, calibração BioWell, né? E ele me mostra aqui, o que eu faço? Quando eu faço a calibração, eu escaneio o calibrador como se fosse o dedo, para ver a intensidade de energia, o equilíbrio, né? Então eu vou ter esse tipo de imagem, eu vou ter um halo ao redor do corpo, isso aqui é uma representação, tá? Só para mostrar para vocês o que seria um corpo saudável, né? O Superman, o Superwoman. E o que eu falei para vocês do software que é bacana, conforme eu vou mexendo o mouse, ele mostra a posição, por exemplo aqui, ó, dedo mínimo esquerdo, vasos coronários, a área da imagem, a energia em joules, no caso aqui está 6 vezes 10 a menos 2, tá? Joules. A intensidade média de brilho. Se eu clico nessa região aqui, ele vai mostrar para mim o que? Essa tela que é o biograma, aqui que é o importante. O biograma, e ele está aqui dividido em setores, ó, o setor 6 aqui representa os vasos coronários. Eu posso ampliar aqui, botar, por exemplo, rim esquerdo, sistema respiratório, né, jejum, parte do coração, ou todos os setores. Aí eu amplio toda a imagem. E a imagem aqui ela é digitalizada, mas se eu clico nesse ícone aqui, a imagem original, ó, eu tenho a foto que foi tirada. A parte redondinha do centro é o eletrodo, o calibrador, né, de metal que estava encostado no eletrodo de vidro. E esse branco em volta são as faísquinhas, tá? Essa câmera ela é de alta sensibilidade à luz, mas não é de alta definição. Não se viu sentido em colocar alta definição. O importante são os parâmetros de área, contorno externo, raio interno, intensidade luminosa, tá? Uma série de questões com esse algoritmo que vai trazer tudo pra gente. Eu tenho um monte de informações aqui, ó, dimensão da elipse, raio do círculo interno, área, energia em joules, intensidade média de brilho,
né, ruído, comprimento, até coeficiente de entropia. Esse coeficiente é a divisão do raio externo, o comprimento externo pelo comprimento interno, que pode estar meio bagunçado, então eu vou ter uma entropia maior ou menor, ou seja, é uma bagunça, né? Não está fluido, não está constante, mas eu vou mostrar isso para vocês, tá? Eu vou pegar um caso aqui que a gente fez, onde eu fiz um comparativo. Foi um estudo que nós fizemos com o uso da caixa orgânica, a bioeletrografia, medindo e comprovando a eficácia da caixa orgânica. Tá? A caixa orgânica foi desenvolvida pelo Wilhelm Reich, foi trazida ao Brasil pelo Dr. Luiz Moura, e temos um fabricante no Brasil muito grande, tem vários, mas o maior deles é o Anderson Catoni. Eu fiz uma parceria com ele, fiz um estudo aí de 6 meses, inclusive vou colocar depois na descrição, e se possível aqui na tela também, um vídeo muito bacana que eu mostrei toda essa experiência com a caixa orgânica, tá? Junto com o Anderson Catoni, né? Então vou mostrar umas imagens para vocês aqui na tela, ó. Essa imagem aqui, ó, a primeira imagem que eu coletei, né, quando vem uma das pessoas que foi feito o estudo aqui, né, olha o nível de energia dele aqui, ó, 33 vezes 10 a menos 2 joules, né, a energia adequada é entre 40 e 60, abaixo de 40 é muito pouca energia, um equilíbrio de 57% entre lado esquerdo e lado direito, né, ele estava realmente com muito problema. Eu tenho aqui, ó, rupturas, falhas de energia, ó, vocês vão vendo aqui onde eu vou colocando o mouse aqui, ó, todo entrecortado, né, em relação àquela imagem que eu mostrei para vocês do calibrador, né, que era o Superman, o Superwoman, você vê a diferença, né. Vou colocar para vocês aqui uma outra imagem dele no mesmo dia, logo após a caixa orgânica, né, então estava com 33 vezes 10 a menos 2 joules, 57% de equilíbrio, ó, logo na sequência passou para 35 vezes 10 a menos 2 joules e o equilíbrio foi para 89. Olha a diferença, o incremento de energia, né? Depois a gente vai indo mais para frente, nos próximos dias aqui, né? Já foi para 43 vezes 10 a menos 2 joules, com 99% de equilíbrio, né? Ainda tem uma área aqui, ó, com um acúmulo de energia, um processo inflamatório, cóccix, zona baixa da pelvis, né? E mais para o final do tratamento aqui, ó, com 46 vezes 10 a menos 2 joules, você já entrou na normalidade, né, que estava muito baixa a energia, estava 33 e agora já foi para 46, com um equilíbrio de 98%, quanto antes tinha 57%. Né? Então eu pude tanto observar que o equipamento consegue de fato medir, me trazer material, subsídios para ver o que está acontecendo com a pessoa, se meu tratamento está sendo eficiente, né, eficaz. E ver dia após dia, e eu consigo comparar as imagens, eu consigo pegar essas imagens e jogar uma em cima da outra e ver as tendências, e você vai ver que os pontos onde tem muita energia, processo inflamatório, coincidem, e os pontos que tem pouca energia, indicando aí uma degeneração, uma má função, também coincidem, né? Então é muito bacana. Vamos pegar aqui uma outra imagem, uma outra pessoa aqui, onde é que eu fiz um outro tipo de tratamento. Eu fiz na realidade não foi nem um tratamento, nós fizemos em conjunto aí uma parceria para estar testando um equipamento que modula as ondas cerebrais. Você consegue mudar o teu estado, né, de ondas cerebrais, ondas gama, teta, delta, alfa. Você vai mudando, né, para uma questão de meditação, de descanso, ou de recuperação de sono, ou então trazer você para uma questão, para um ponto de ter foco, atenção, para você desenvolver um trabalho, estudar para uma prova. Você consegue mexer nas ondas cerebrais, né? Então a gente fez um teste e falou, vamos medir o que acontece, né? Então a primeira imagem aqui estava com uma energia aí de 58, né? É sempre vezes 10 a menos 2, tá? Mas 58 joules, um equilíbrio de 99%, né? Então eu tinha aqui, eu observo regiões com a cóccix na baixa da pelvis, próstata, com muita energia, um processo inflamatório realmente, tá? E você clica, você vê aqui a imagem do dedo aqui, ó, o setor aqui, ó, o tanto de energia que tem aqui, né? O feixe luminoso. Vamos ampliar isso aqui para o dedo inteiro.
para vocês terem uma noção. Olha a diferença dos setores. Lembra que eu falei que cada setor está ligado através de meridianos e de canais com determinados órgãos, sistemas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, cólon descendente, cólon sigmoide, reto, próstata, cóccix na baixa da pelvis, coluna vertebral, né, zona lombar, torácica, cervical, cólon transversal. Você consegue ver os setores aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, setor 1, setor 2, 3, 4, 5, 6 e consecutivamente, né? Olha essa imagem original. Olha as faíscas e olha os pontos de faíscas mais afastados aqui, ó. Olha que interessante essa imagem, né? Aqui você pode ver que tem uma congestão, tem um processo inflamatório aqui, ó, tem muita energia, tá? A energia adequada é de 4 a 6 joules. Ele, nesse caso aqui, ele tá com, se eu não me engano, 12 joules nessa região aqui, ó. Aqui, ó, 12,78. Realmente está com muita energia, tá? Tem aí uma série de fatores para serem analisados, né? Mas vamos lá, fazendo a comparação. Então aqui foi antes de eu utilizar o equipamento, né? Que a gente simulou uma frequência aí de 40 Hz. Depois, logo após, passou já para 61 joules e o equilíbrio de 96. Isso logo após a utilização do aparelho. Mas como, dependendo da técnica que você utiliza, você pode dar uma bagunçada e não necessariamente sentir a melhor. Então a gente aguarda e nós fizemos uma nova medição aproximadamente 20 minutos após a utilização do equipamento, né? Aumentou mais um pouco a energia, foi para 62% e manteve um equilíbrio de 95% lado direito e lado esquerdo, né? Então isso é quando você quer medir alguma coisa a nível de tratamento, de prática que você pode estar usando com aquela pessoa. Mas aqui sobre o software ainda, ó, vou botar aqui tela inteira, ó, eu consigo, como eu disse para vocês, eu vou analisando, né? Existe um atlas que te mostra a imagem do biograma, né? Biograma é quando eu coleto a imagem aqui, ó, do dedo, tá? Então aqui, ó, tudo entrecortado aqui, ó, é um processo crônico antigo, eu quebrei a linha interna e está invadindo a cor vermelha por trás aqui da linha azul, né? Se você olhar aqui mais para cima, aqui, ó, todos os setores, ó, aqui a linha ainda está fechadinha aqui, ó, no mouse aqui, tá vendo, ó? Mas olha aqui embaixo como ela partiu e quebrou, isso me mostra um processo crônico, né? Essa imagem, eu tenho um atlas, esse atlas me mostra os padrões de normalidade até os casos mais graves, para você estar podendo fazer uma análise e comparando o que o indivíduo tem naquele setor, naquele órgão, tá? Vamos voltar a tela aqui, né? Eu posso, por exemplo, verificar como é que está o alinhamento de chakras, né? E a intensidade, como é que está trabalhando o chakra. Então eu tenho aqui, por exemplo, o chakra base dele, raiz, né? 7,7 joules, o alinhamento 94%, o nome do chakra, né? Se você clica nele, ele abre uma tela e te dá aspectos em relação a esse chakra, onde ele funciona, né? Onde que ele está, como que ele funciona, o que você pode fazer, as manifestações funcionais, aspectos físicos, uma série de coisas, tá? É muito bacana essa questão do alinhamento. Eu tenho, para quem mexe com medicina oriental, né? Eu tenho aí os meridianos, né? Então, você tem aí, no caso aqui, indo coração, indo fígado, baço, rins, né? Então você tem a linha, o meridiano, você vai trocando aqui, ó, né? Ele vai te mostrando qual que é o meridiano que chegou naquele dedo, naquele setor, tá? Eu tenho aqui uma aba que me mostra a análise, o estresse da pessoa, né? Como é que está a questão do estresse físico dele, né? Então isso aqui está com os setores em geral, né? Tem um processo de ansiedade, né? Isso é um estresse. Ele deveria estar entre 2 e 3, estava com 3,1, tá? Ansiedade, um pouco de ansiedade. A energia estava ótima, ó, entre 40 e 70, que é a normalidade, né? O equilíbrio, lado direito, lado esquerdo, também está na normalidade, ó, tem que ser acima de 90%, né? E aqui o desequilíbrio dos órgãos, né? Se está indo, como é que vamos dizer? A energia adequada é de 4 a 6 joules por órgão, por setor, que ele está medindo, conforme o algoritmo, né? Se eu tiver, que nem ele tem um caso aí que estava com 12 joules, tem um que está com 3, a normalidade é de 4 a 6. Então, um está com muita energia e um está com pouca. Então, eu tenho um desequilíbrio. E esse desequilíbrio também, dependendo a mão que coleta, né, a informação, a captura, a mão direita remete ao hemisfério esquerdo. Mão esquerda remete ao hemisfério direito. Eu tenho um sistema simpático, parasimpático. Então, eu consigo fazer uma análise mais profunda nessa questão de sistema simpático, parasimpático, tá? Diagrama de área.
Aqui ele me mostra, ó, o Superman teria que ser assim, ó, esse contorno verde, ó, tudo no equilíbrio. Então aqui, ó, ele é essa linha laranja, ó. Eu posso ver que tá dentro do verde aqui, mas aqui já está amarelo, já é aumentado. Aqui está muito aumentada a questão dele, glândula, tireoide, garganta, laringe, traqueia, está com muita energia, né? Processo inflamatório, comum hoje, pessoal com a questão do glúten, tireoidite de Hashimoto, né? Então você vai conseguir medir isso aí. Eu tenho aqui mão esquerda, né? E mão direita, tá? Eu tenho aqui o diagrama de energia. Esse diagrama ele me dá a energia de reserva. Então eu posso puxar aqui o gráfico anterior, né? Que é o laranja, e o vermelho é a reserva de energia, né? Eu tenho que ter entre uma linha e outra, entre a laranja, que é a saúde dele, vamos dizer, e a vermelha, que é a reserva que ele tem para combater alguma coisa, eu tenho que ter um espaço de uma linha mais ou menos, tá? Então tem locais aqui que não tem energia de reserva, ó. Então se acontecer alguma coisa naquele setor, naquele órgão, naquele sistema, ele não tem energia de reserva, então ele tem que reforçar. Você já consegue antever também onde que está fraco, onde você precisa melhorar, né? Eu tenho uma aba aqui que me dá o equilíbrio, né? Esse equilíbrio, eu tenho as barrinhas que estão mais iluminadas, tem umas que estão fraquinhas e umas que estão mais iluminadas. Essas que estão mais iluminadas é onde foi observado um desequilíbrio de mais de 20% entre o que você capturou da mão direita e a mão esquerda. Então tem um desequilíbrio simpático parasimpático. Eu posso ter até 7 setores em desequilíbrio. Mais do que 7, a pessoa precisa de ajuda, precisa de uma intervenção. Dificilmente ela consegue voltar ao estado original sozinha, tá? No caso dele aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 setores em desequilíbrio, então está dentro de normalidade, tá? A energia dos órgãos, ele me dá também se está normal, se está com mais energia ou muita energia, se está com pouca energia ou muito baixa, quase que a exaustão. Então eu consigo analisar isso também. Cada um dos sistemas, por exemplo, aqui, ó, sistema locomotor, eu clico aqui, ele me abre coluna vertebral, zona cervical, torácica, lombar, né? Tá tudo verdinho, a energia está adequada. O sacro e cóccix, zona baixa da pelve, está com uma energia acentuada, uma energia já mais alta, né? Então eu consigo ainda setorizar e segmentar esses setores, tá? Biorritmo. O biorritmo está experimental, mas você consegue ver ao longo de um mês ou até de um ano. Você pode mudar aqui, pode botar de janeiro até dezembro, por exemplo, de 2020, né? E ele vai me dar os melhores dias do ciclo físico, do ciclo emocional e do ciclo intelectual dessa pessoa. Então, que dia que é bom eu fazer uma prova? Que dia que é bom eu ir fazer uma maratona? Que dia é bom eu discutir o relacionamento com a esposa, com os filhos ou pedir um aumento para o chefe, né? Então, esse biorritmo me dá os melhores dias naquele aspecto psicoemocional, tá? Eu tenho aqui a imagem de todos os dedos, tá? Lembra aquela imagem que eu tinha do Superman? Vou mostrar para vocês aqui. Só pra, ó, olha essa imagem, como é que estão os dedos dele aqui, ó. Você vê que está meio ovalado, não é redondinho igual o eletrodo, né? Que é da calibração, tá? Você tem projeções, pontas aqui, ó, tem rupturas. Então isso aqui é a imagem de uma pessoa, né? E vamos voltar aqui e vamos pegar o do calibrador que eu havia mostrado para vocês, né? Vamos botar aqui tela inteira. E aqui dedos, tá vendo aqui a diferença, ó? É tudo o mesmo padrão, ó, tá? Redondinho, tem contorno interno, contorno externo, tem toda uma área. Se essa área se projeta mais para fora, em processo inflamatório, se ela corta, se ela some, degeneração, tá? E depois eu tenho, cliquei errado aqui. Depois eu tenho aqui um relatório, ele me emite um relatório muito bacana, que ele fala sobre o equipamento, né? Ele está pensando aqui. Ele fala sobre o equipamento, né? E esse relatório dá o nome da pessoa, a data, fala sobre o produto, né? O equipamento, dá o campo de energia, né? Aquela análise de estresse, energia, equilíbrio. E tem uma série de fatores que estão explicando o que é o que é a normalidade, como um exame laboratorial mesmo, né? Tá? Ele tem aquele gráfico de área da saúde, ele tem aí o gráfico da energia de reserva,
aquelas barrinhas todas, no caso aqui é o calibrador, tá saudável o meu calibrador, tá tudo em ordem com ele, não tá doente, né? Equilíbrio de chakras, ele me dá um pouco sobre cada chakra, ele fala tudo sobre cada chakra, ó. Tudo isso aqui você recebe o exame, né? A gente manda por e-mail para você e você tem todo ele. Aí os meridianos todos, tá? Se está em excesso, se está em falta, todos os meridianos aqui, ó, baço, rins, pode ser que eu esteja passando meio rápido para vocês, mas é para ter uma ideia, né? O pericárdio, mais para baixo aqui. Depois ele me dá a energia em joules de cada setor, cada órgão, tá vendo? Ó, aqui, ó, tá? E o equilíbrio também, lado direito e lado esquerdo. Então, é muito completo, você pode guardar, você pode fazer comparação, depois dar um resumo, sobre o status que está a pessoa e a atenção especial que você tem que tomar com determinadas áreas, né? Então, assim, é muita informação para passar em alguns minutos para vocês, então pode ser que tenha ficado um pouco complicado, mas assim, é fascinante, tá? O que você consegue ver com esse equipamento é bárbaro. Então eu convido vocês, nós temos aqui no Espaço Astrolab, né? Vem fazer uma análise, vem aqui a fazer uma consulta com a gente e ver como é que está a tua saúde, tua homeostase, como é que está o teu lado psicoemocional, o teu lado funcional e que caminho você está seguindo. Não precisa ter medo com doenças graves, nada, mas você consegue ter uma previsão de como é que está o teu organismo e lutar, né? Antever e se precaver, né? Vamos falar aqui de terapia preventiva. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço aí para vocês clicarem no sininho, para vocês receberem novos vídeos, né? Para vocês se inscreverem no canal e compartilhar com outras pessoas para que a gente possa ter nossa visibilidade aumentada e tá podendo aí cada vez mais trazer vídeo para vocês. Então, muito obrigado, eu agradeço mesmo de coração e em breve estarei trazendo mais vídeos para vocês.